que é o amor platônico? É você superar o amor ao corpo, amar a alma e, acima da alma, o bem. Platão era a favor da democracia? Totalmente não a favor. Platão foi um homem utópico? Com certeza foi, até demais. O que Platão acharia da ideia contemporânea do culto ao corpo? Uma super fria perda de tempo. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre um dos principais pensadores da história da filosofia, Platão. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, o matemático e filósofo Alfred North Whitehead disse que toda a filosofia ocidental cabe numa nota de rodapé da obra de Platão, querendo dizer com isso que Platão tinha tratado de todos os problemas filosóficos que importam, pelo menos, né? 2.300 anos depois da morte de Platão, então ele continua falando tudo o que importa? O Platão foi o primeiro filósofo grego, óbvio, né, a tentar abranger toda uma gama de problemas e discuti-los e voltar a eles ao longo dos seus diálogos conhecidos, né? E nesse movimento, o Platão levantou para gente como Whitehead todas as perguntas possíveis. Apesar de que nem todas as respostas do Platão são aceitas até hoje, tem muitas críticas, né? Mas o Platão, ele se indagou acerca da vida política, ele se indagou acerca da possibilidade da política reformar o mundo. Conhece coisa mais na moda do que isso? Ele se indagou acerca da possibilidade dos homens serem reformados, não os escravos, para o Platão e para a época dele. Ele perguntou como que funciona a linguagem. Ou seja, ele escreveu o primeiro texto conhecido sobre filosofia da linguagem. Ele levou, aliás, bastante tempo. Só na Idade Média você retoma essa discussão de um modo mais sistemático, né? O Platão, ele se indagou sobre a imortalidade da alma, sobre qual é a natureza do belo e do bem, se indagou sobre a existência de uma alma que já conhece tudo antes de nascer, a relação entre alma e corpo, sobre o amor. Quer dizer, não sobrou nada. De certa forma, ele cobriu todos os territórios das indagações humanas, entende? Então, é por isso que, mesmo que, por exemplo, eu não seja o metafísico, o Platão é, sem dúvida, o grande fundador da filosofia. O Sócrates é o fundador de um método, é claro, mas o Platão é o cara que, de fato, pela primeira vez diz assim, vem cá que eu vou resolver essas questões. Pondé, entre as ideias que você lembrou, que foram trazidas, que Platão colocou na mesa, tem essa da reforma do homem, que é uma utopia política que inspirou muitos teóricos modernos e contemporâneos, não é? Inclusive alguns que não gostavam de Platão, que não concordavam com Platão, como Marx, por exemplo. Apesar do Platão ser um metafísico e a sua concepção de utopia política está vinculada a formas perfeitas que o rei filósofo seria capaz de alcançar e, portanto, tornar a polis mais próxima desse mundo das ideias, e, portanto, metafísica, e o Marx se vê como científico, materialista histórico, portanto, muito longe dessa questão, a gente percebe que, para ser utópico, você não precisa ser metafísico. Então, você pode matar a metafísica, né? Mas a metafísica não morre dentro de você.
Você continua sonhando com um homem que não existe, com uma sociedade que não existe, com um futuro que não existe. E é o caso do Marx. Vamos ver agora uma reportagem em que Juliano Medeiros, presidente do PSOL, e o ex-deputado estadual Sérgio Vitor, do Partido Novo, respondem de que forma eles pensam que os seus partidos podem ajudar a fazer um mundo melhor. Vamos ver. Esse caminho entre a desigualdade e a igualdade entre o subdesenvolvimento e o desenvolvimento estava distribuído diante dos meus olhos na cidade. E isso foi, de alguma forma, penetrando na minha visão de mundo e, de alguma forma, quando eu começo a militância política, essa desigualdade que eu já via se encontra com a explicação dessa desigualdade, que é a teoria e a prática do movimento socialista e da esquerda em geral. Eu tive algumas ótimas oportunidades de estudar fora do Brasil, me formei em Economia e Administração e quando eu voltei para cá comecei a empreender com um curso profissionalizante. Então, o que eu via na prática era muitos alunos ralando para pagar uma parcela para fazer um curso, para ter uma profissão, para conseguir aumentar sua renda e quando ia começar a montar seu negócio tinha uma dificuldade tremenda. O que me incomodou ao longo dos 10 anos fazendo isso é a gente claramente negligenciava a educação básica e a dona Maria e o seu João, que queria montar seu negócio, tinham dificuldade. Comecei minha militância política no movimento estudantil, ainda adolescente, na escola. Eram final dos anos 90, muito debate no Brasil sobre os rumos do país. Eu me filiei primeiro no PT, o pessoal não existia ainda. Comecei minha militância política no Grêmio Estudantil da minha escola. E nesses primeiros anos, conhecendo, tomando contato com a militância política partidária, com as ideias de esquerda, já desde cedo na escola. Muita gente fala, especialmente os que defendem o sistema capitalista, que o capitalismo é o sistema da liberdade. E as desigualdades são naturais, porque as pessoas são diferentes entre si e, portanto, a gente tem que considerá-las normais. E dizem, por outro lado, boa parte da teoria política, de que o socialismo é a doutrina da igualdade econômica, mas que ela não consegue garantir liberdade. É como se o capitalismo fosse a liberdade e o socialismo a igualdade. Eu penso num projeto que junte as duas coisas. Não por acaso, sou presidente de um partido que se chama Partido Socialismo e Liberdade, porque o socialismo que a gente quer é indissociável da democracia, da liberdade. O socialismo que a gente quer é um socialismo de criatividade, é um socialismo onde as potencialidades humanas possam se realizar. Então, o meu mundo ideal é um mundo onde a igualdade e a liberdade caminham de mãos dadas. Eu sou filiado ao Partido Novo, fui deputado estadual pelo Novo aqui em São Paulo, sou associado ao Movimento Livres e ambos defendem a liberdade individual, o indivíduo como gerador de riqueza. E a gente acredita que para melhorar o nosso país, a gente vai precisar investir com qualidade na educação básica e simplificar a vida de todo mundo que quer trabalhar e gerar emprego para a gente poder evoluir como sociedade, evoluir como indivíduos e brasileiros. Eu acredito! Tem que ser feito. Então acho que é o sentimento de, tá bom, a gente sabe que é difícil, que poucos olham para esse lado, mas se é isso que eu acredito e a gente tem um grupo legal de pessoas que pensam parecido e a gente tem comprovação também que esse processo ajuda realmente as pessoas a melhorarem de vida, a gente tem que continuar tentando. Parte dessa premissa, o melhor programa social é o emprego, não desistir, né? Acho que não tem alternativa. Essa alternativa não pode estar na mesa. Belos exemplos de pessoas que estão, de alguma forma, vinculadas a uma utopia política, né? É claro que uma pessoa pode, como falava o Juliano, ver a desigualdade social toda e, de alguma forma, ser tocado por isso e querer fazer alguma coisa contra isso. Não há, a priori, nada de utópico nisso, né? Há uma forma de impacto ao ver isso, levando-se em conta o temperamento, a história de vida e tal dele. E, agora, na hora que você passa a imaginar, por exemplo, que é possível um sistema que reúna igualdade e liberdade, historicamente o socialismo desagou em situações bastante difíceis, a gente sabe. Então, tem uma diferença entre alguém que se vê tocado pelo problema
da desigualdade social e, a partir daí, você construiu uma teoria de que é possível juntar socialismo e liberdade, que o pessoal não é o primeiro a pensar isso, né? E, tecnicamente, eles entendem que o que atrapalha a liberdade do capitalismo é o fato que o capitalismo não cria condições para que todas as pessoas desenvolvam suas potências, só aquelas que têm dinheiro, né? Eu ponho em dúvida, a priori, a ideia de que existem todas essas potências do ser humano, né? Não tenho essa certeza toda. Mas, de forma nenhuma, e aí passando a falar sobre o integrante do Novo, quer dizer, a ideia também de que se você der educação e você investir no empreendimento, você der a chance... porque o Novo se vê como um partido também que está querendo melhorar o Brasil, né? Também uma espécie assim, de PSOL da direita, grosso modo. Que se você der educação para todos, se você der a condição das pessoas melhorarem por si mesmas, aí tem uma diferença da visão do PSOL para a visão do Novo. Mas nos dois casos eu resumiria a ópera dizendo assim, olha, eu acredito claramente, tem pessoas que sentem, são impactadas, querem fazer coisas, e acho que tudo bem, acho que ótimo, né? Agora, de um lado você tem uma utopia, que é a ideia que liberdade e socialismo marcham lado a lado, há que se provar isso, nada prova isso, historicamente. E do outro lado, há a utopia de que se você criar um mercado cada vez maior e um Estado cada vez menor, significa que isso também vai fazer o Brasil ficar ótimo e o mundo ficar ótimo. Isso também é uma utopia, certo? Existe a utopia socialista e a utopia liberal. Na verdade, as duas... o liberalismo tão pouco conseguiu provar que ele vai fazer um mundo melhor. O que o liberalismo tem a seu favor econômico é a produção de riqueza nos Estados Unidos. Mas a China produz riqueza sem democracia também. Mas, de alguma forma, os dois se baseiam na ideia de que o homem caminha para um progresso moral que pode sustentar essas utopias? E é capaz de fazê-lo, né? Seja por que caminho for, essa é a semelhança dos dois sendo, de alguma forma, utópicos, né? Essa ideia de que, sim, o homem é capaz de, com suas mãos, seu trabalho, seu esforço, melhorar a sociedade, e, ao melhorar a sociedade, você melhora o homem moralmente. Provavelmente, se você perguntar para pessoas que pensam como ele, se eles acham isso, eles vão... de repente, não responder de forma muito clara. Sim, eu acho, porque pode parecer muito naif, muito ingênuo, mas está embutido na crença utópica política de que a transformação política cria condições sociopolíticas e econômicas para que as pessoas fiquem melhor moralmente. É mais ou menos como entender que porque uma pessoa, um país é rico como os Estados Unidos ou como a Suécia, sei lá, são modelos diferentes, as pessoas lá são evidentemente melhor moralmente. Será? Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre outra teoria importante de Platão, a da imortalidade da alma. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o filósofo Platão. E nós fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas acreditam que a alma é imortal. Vamos ver o que elas disseram. Porque existem coisas após a morte. Temos que acreditar. Eu acho que sim, enquanto as pessoas que a gente ama lembram da gente. Eu acho que a gente só morre de verdade quando a gente é esquecido pelas outras pessoas. Eu acho que sim. Acho que a nossa alma continua, né? Apesar que o corpo se vai, mas acho que a alma é uma coisa imortal mesmo, acredito que sim. Eu acho que de certa forma sim, pois depois que nós partimos para uma melhora, as memórias que ficam fazem com que a nossa alma seja imortal para quem viveu com a gente. Sim, eu acho que minha alma é imortal, porque eu sou do candomblé e eu tenho a certeza de quando eu desencarnar, eu vou para Orum, que seria o céu. E lá eu vou reencontrar todos os meus irmãos e vou poder também estar assessorando alguns deles aqui na Terra. Então, sim. Eu acho que não sou muito de acreditar nas coisas, então eu acho que morreu, acabou. Ficam as lembranças, fica o nosso legado, mas
não sou de muito de acreditar em algo místico como a alma, por exemplo. Sim, eu acredito que a nossa alma seja imortal, porque eu acredito no plano espiritual e acho que é uma coisa muito maior do que apenas o nosso mundo físico aqui, a nossa vida física e passageira que vai acabar um dia. Acho que o plano espiritual é bem maior do que isso. Engraçado porque essa série de depoimentos reforça a ideia de que as minas acreditam e os manos não, né? É uma amostra pequena, mas Mas reforça a ideia de forma assim muito gritante, né? coloca os homens como mais céticos e as mulheres como Não, eu não mais coloco, crentes. não. Isso normalmente é colocado como os homens sendo mais céticos, mais descrentes, né? E as mulheres sendo mais crentes, inclusive no sentido profundo de que as mulheres desistem menos, se esforçam, buscam solução, sabe? O cara não acredita em terapia de casal e a mulher acredita, sabe? Essas coisas assim. Então, inclusive em religião, né? Mas eu só achei isso interessante porque a amostragem reforçou esse estereótipo, que, na verdade, não é plenamente verdade. Você tem mulheres que não acreditam em nada e homens que são religiosos, né? Na verdade, não é exatamente esse recorte assim. Agora, é claro que a maior parte da humanidade provavelmente crê em alguma forma de vida após a morte e, como a gente já teve a oportunidade de discutir em outros programas, quando falava da pré-história, por exemplo, isso é uma crença provavelmente pré-histórica mesmo, né? Sonhar com mortos, falar com mortos, sentir a presença de pessoas que morreram e que você gostava muito. A própria experiência do luto, né? Quando você perde alguém que você ama muito, né? E essa coisa que ama muito não é necessariamente só alguém de família, né? Mas alguém que você ama muito, que você perde, com quem você convivia muito, que a sua vida está cheia de lembranças dessa pessoa. A ideia de que morreu, acabou, parece uma espécie de punição, né? Enquanto que a ideia de que talvez você encontre esse ser no outro plano É mais alentadora. é completamente mais alentadora. E portanto, eu acho que a gente deve sempre ir com cuidado, eu, inclusive, sendo cético e ateu não praticante, é muito confortável dizer isso, eu acho que a gente deve sempre ir com cuidado quando a gente acha assim que todo mundo que acredita nessas coisas é um monte de bobo e tal. Eu, na verdade, acho que no fundo desse tipo de crença existe uma certa humildade, certo? De você não segurar o tranco. Pondé, mas como você falou, a humanidade desde a pré-história acredita que existe algo além da vida, para além da vida. Sim. Quando Platão fala na imortalidade da alma, o que ele disse de diferente? Por que essa teoria da imortalidade da alma e da dualidade foi um divisor de águas na filosofia? Não, olha, eu acho que não dá para dizer que foi um divisor de águas no sentido entre japoneses, chineses, mongóis ou africanos, entende? Ela é uma teoria que marcou, sem dúvida nenhuma, o pensamento ocidental e vai marcar, inclusive, desdobramentos como no cristianismo, tardiamente no kardecismo, né? E por quê? No caso dos gregos, especificamente, eles tinham também a sua crença na vida após a morte, e o Hades, para onde todos iam, o Hades não é um inferno onde ia só gente má, como normalmente se associa, não. O Hades era um submundo, né? Um lugar triste, depressivo, onde a alma perdia o timos, ela perdia o dinamismo, ela perdia a vontade, né? Então, a alma era um espectro. É muito próximo da ideia de uma alma depressiva, uma eternidade depressiva, certo? Enquanto que os momentos, por exemplo, se você pensar no Menon, no diálogo do Platão, ou no Fédon, também diálogo do Platão, que são dois diálogos que lidam com a ideia de alma para além do corpo, portanto, vida depois da morte, certo? No Menon aparece a ideia de que, no fundo, o conhecimento que a gente tem é um conhecimento que é pregresso à vida e ao corpo. E que, no fundo, o que a gente vai fazendo quando a gente vai entrando em contato com a filosofia, no caso,
a gente vai começando a lembrar o que a gente já sabia, o que a alma já sabia. E ao testar isso no escravo, como o Menon, né, é como se você estivesse pegando uma amostragem, como se não, está pegando uma amostragem que não é aristocrática, né, e dizendo, olha, ele mesmo lembra. Portanto, existem conteúdos no nosso conhecimento que a gente não consegue reduzir ao conhecimento físico do corpo dessa vida. Portanto, deve existir uma realidade que seja uma realidade imaterial, não dependente do corpo, que esse morre, né? E também no caso do Fédon, quando o Sócrates está lá batendo papo com seus discípulos, um pouco antes de tomar cicuta e tal, o Sócrates está tentando, não, ele diz para os discípulos, por que vocês estão tão tristes? Vocês por acaso acham que eu sou esse corpo aqui? Não, eu sou a alma, eu vou continuar vivo, né? Existe uma vida para além desse corpo, e essa vida na realidade é a música, esse corpo é só a harpa. Certo? Então, na teoria do Platão, primeiro há um esforço de vincular o conhecimento a dimensões para além do corpo, portanto, dissociada da matéria. É o fato de que para o Sócrates é evidente que a alma existe para além do corpo. Então, o que a gente olha para o Platão e vê é o seguinte, a crença na imortalidade da alma é muito provavelmente uma crença difundida na espécie, muito antes da Grécia clássica, eu quero dizer, das suas mais variadas formas de entendimento, dentro das mais variadas narrativas, certo? E o Platão, ele tentou sistematizar a imortalidade da alma, vinculado ao conhecimento, vinculado a uma alma que na realidade é grandiosa e não miserável, como fica a alma lá no Hades, né? E ao mesmo tempo sistematizar uma realidade dual, o famoso dualismo, né? Olha, nós temos duas substâncias. Temos uma substância física perecível, confusa, imperfeita e efêmera. E nós temos outra substância, imaterial, plena, perfeita, e é essa que interessa. E o cristianismo bebeu dessa fonte, de alguma forma. Total. Mas tem outros aspectos que o cristianismo não comprou, por exemplo, isso que você citou, dessa memória anterior à vida, e depois a reencarnação, que é outra crença de Platão, né? Que é outra convicção de Platão. Platão, assim, a ideia da possibilidade de reencarnação é outra ideia difundida, assim, de forma sistemática, não, mas de forma assistemática, ao contrário, pelas experiências humanas, né? Ela aparece mesmo onde a religião oficial diz que não existe. Como no caso do cristianismo mesmo, como no caso do judaísmo mesmo, né? Agora, o cristianismo, digamos, aquele cristianismo que se tornou oficial de alguma forma, né? Porque ao mesmo tempo existem formas distintas de cristianismo desde a origem, sem dúvida nenhuma, o cristianismo ele não vai trazer para si a ideia de que quando você nasce, você traz conhecimentos em você, porque você já viveu antes. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos saber para que serve o corpo, segundo Platão. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre Platão. E, Pondé, no último bloco nós falamos da alma, então agora vamos falar do corpo, que para Platão é nada mais do que um cárcere, uma prisão. Essa ideia é um exemplo de ideia que não ecoa hoje em dia, não é? O corpo como algo descartável. Não, eu diria que hoje a alma só ecoa para você posar de profundo. Porque, na realidade, a única coisa que faz eco é, sem dúvida nenhuma, o corpo, e isso
acho que vai muito bem ao encontro de um certo ethos moderno, que é materialista, né? A vida é só secular, no tempo histórico humano, e, portanto, vinculada ao corpo de alguma forma, né? Então, acho que vai bem ao encontro disso. Agora, para o Platão, veja, a ideia de que o corpo é alguma coisa superável, né? Quando Platão fala que a beleza, na sua plenitude, passa pelo corpo, mas o abandona, portanto, se você amar o corpo, você vai amar a beleza no lugar errado, certo? Porque a beleza deve ser amada na alma, que é eterna como ela, ou a beleza em si, na ideia, mas o corpo não é o lugar para se amar a beleza, porque a beleza passa pelo corpo, porque o corpo é material, ele não sustenta a forma plena da beleza, né? Então, Platão dá seus pulos lá muito bem sofisticados em relação a isso, mas há que se entender que o Platão viveu. Platão tomava vinho, provavelmente fazia sexo, Platão ia para a guerra, Platão era rico, Platão provavelmente tinha uma porrada de escravos e escravas, certo? A gente não deve associar ao Platão a ideia de que ele ficava mortificando o corpo dele, como algumas formas religiosas fazem, não só certas formas de cristianismo, né? De achar, por exemplo, que você deve matar o corpo de fome, certo? Para conseguir se libertar da ilusão que é do corpo. Não há lugar nenhum onde o Platão diga que você deve matar o corpo de fome, certo? No sentido que algumas religiões fazem, né? Estou falando de um jejum de 24 horas. Estou falando de você ficar sem comer muito tempo, acreditando que isso vai produzir algum tipo de sabedoria. A questão do Platão é o seguinte: para conhecer as coisas, no caso dele, a filosofia, as ideias, você tem que tomar sempre cuidado com o corpo. E o corpo ilude. Tanto ilude porque ele é habitado pela beleza. Isso atrai você, que a alma tem vocação natural à beleza. Porém, essa atração que a beleza causa no corpo, causa em você através do corpo, deve ser visto simplesmente como uma espécie de gatilho, como se fala hoje, para que você persiga a beleza verdadeira e não fique apaixonado pelo corpo. Então, basicamente, seria uma ideia de que o corpo engana, o corpo distrai, porque carrega a beleza. Confunde. E isso é o que te aprisiona. É um cárcere para quem quer conhecer as coisas. O empresário e bilionário americano Brian Johnson, ele diz que gasta $2 milhões por ano na tentativa de reduzir a idade biológica dele, de 45 para 18 anos. E nas redes sociais ele detalha todos os experimentos porque ele passa para alcançar esse objetivo. Vamos dar uma olhada. I started Braintree when I was 27 years old. I bootstrapped the company for the first 4 years. And we were profitable every month. And then I raised money and we sold it for $800 million. And then I made $300 million of that. At the age of 34, I thought it's time to try to do something meaningful on that kind of multi-decade timescale. My objective with Blueprint is to demonstrate aging escape velocity using the best science, trying to do all the appropriate interventions to neutralize my aging process. 1.8, so even better than last time. So I think my first one was 3.4. A few things have distinguished what I've done to date. As far as I know, I'm the only person that has publicly posted my data. So I'm not saying, here's my protocol and believe me. I'm saying, here's my protocol, here's all my data, and here's what I'm experimenting with next, and here's where I've made mistakes, and here's where I'm trying to fix it. It's really a stacked process of maybe 100 different things I do, because you have to think about the body in its entirety. 118, is that right? Mm-hmm. How the heart ages is different than how the lungs age, and how the lungs age is different than how the brain ages. You have to really think about it from a holistic perspective. So it's the common things like diet and exercise, but it's also a much broader consideration. So I have a team of doctors that I work with, and we just go through this rigorous process of measurement, gold standard science, implementation, measurement. It's produced near perfect health for me.
No matter how extreme I've had to be, no matter how eccentric people perceive me to be, because I'm outside the norms, demonstrating that age can be arrested would change everything. Ele vai dando elementos que mostram que ele está bem assessorado, né? Por exemplo, é claro no discurso dele que ele sabe que o envelhecimento não é um processo único. O envelhecimento cardíaco é diferente do envelhecimento cerebral, que é diferente do envelhecimento pulmonar, que é uma série de processos, né, que acontecem não só em tempos diferentes, mas que acontecem na dependência do material genético de cada pessoa, para determinar o modo como isso vai acontecer. Então, são muitas variáveis em jogo. Aliás, esse é sempre o problema da discussão do envelhecimento. Né? No envelhecimento, não, da tentativa de parar o envelhecimento ou reduzir. Porque são muitas variáveis distintas. De repente, o mesmo processo que é aplicado nele não é necessariamente o processo que vai funcionar em outra pessoa, dependendo digamos assim, da herança genética que ela tem e da velocidade do processo, do adoecimento de um órgão em detrimento de outro, do envelhecimento de um órgão em detrimento do outro. Na verdade, pessoas como ele provavelmente partem do princípio que está pressuposto no discurso dele, que o envelhecimento não é um processo natural. O envelhecimento é uma doença. Como você falou, trata-se de um pensamento materialista bem distante daquele de Platão, não é? De que o corpo é um cárcere, né? O corpo é uma prioridade aqui nesse caso, e isso é um pensamento contemporâneo. É, total. Se a gente imaginar, fazer uma analogia grosseira entre esse rapaz que é bilionário e Platão, talvez estivesse na mesma classe social, né? Mas como eles vivem em épocas diferentes, então eles estão envolvidos, é claramente uma espécie de obsessão, né? Porque isso deve demandar muitas horas da vida dele. Ele é uma cobaia, né, do próprio processo. E o objetivo é, ao invés de ficar com a fisiologia de 40, ficar com 18. Agora, como tudo em ciência, quer dizer, em matéria biológica, você não sabe se um processo como esse não pode desencadear efeitos colaterais que você não consegue calcular ou prever a priori. Você não sabe direito, você acua um processo de envelhecimento aqui, você não sabe o que isso pode fazer lá do outro lado, certo? Então, é um caso clássico da nossa obsessão moderna, mas se uma coisa dessa pega em algum nível, imagina o que os bilionários estariam fazendo. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, você acha que se o Platão estivesse vivo, ele ia ser bem-vindo num jantar de inteligentinhos? A gente imaginar ele falando sobre a democracia, provavelmente alguém ia falar assim, negacionista, elitista, fascista, né? Por conta das críticas que ele fazia à democracia. Todas elas ficam de pé até hoje, inclusive, então, todos os problemas que a democracia tem. Outra coisa, talvez, é que o Platão fosse mal visto no jantar inteligente, é se ele começasse a fazer uma defesa muito forte da vida após essa morte, certo? Porque a moçadinha de jantar inteligente gosta de brincar de materialista, meio ateuzinho, assim, sabe? Ateu todinho, como se fala. E aí o Platão, nesse sentido, ele também ia aparecer. Eu acho que iam acusar ele de fascista, evangélico, certo? Que não são a mesma coisa, óbvio que não. Mas do ponto de vista de quem tem um preconceito, é o mesmo tipo de problema, né? E provavelmente iam acusar ele de machista também, né? Branco, rico. Ocidental, rico, coitado do Platão. Era melhor não ir no jantar inteligente. Thaís, você acha que o Platão ia concordar com esse hábito brasileiro que se tem muito na mídia de você ficar fazendo pergunta difícil sobre política para cantor, para artista? Acho que não, Pondé. Acho que ele não só não concordaria, como ele ia pensar que essa república aqui não tem futuro. Imagina, ele botou os artistas para fora da república. Pondé, das propostas descritas pelo Platão para a sua cidade ideal, a Caliópolis, qual que você acha que ficaria de pé hoje? Eu acho que uma que está de pé até hoje
não ficaria, mas está de pé até hoje. Apesar de com mudanças contextuais históricas de época, é óbvio, né? É a ideia da eugenia, certo? Assim, o Platão imaginava que na sua cidade ideal você deveria colocar meninos e meninas mais bonitos, mais saudáveis, que se destacassem em atividades físicas, que se destacassem em música, ou seja, naquele conjunto de elementos que eram considerados marcadores de elite, né? Além do fato de ser de famílias mesmo de elite, para reproduzir. É claro que pela mão do Estado, né? Isso é diferente, mas a ideia da eugenia continua existindo hoje. Você está se referindo às experiências genéticas de Não. reprodução? Eu estou me referindo a colocar filhos e filhas para estudar em escolas muito caras, frequentar universidades muito caras, viverem juntos um com o outro, se preocupar em que se case dentro da mesma classe social. Eu não estou nem entrando na genética. Querida Thaís, você concorda com a ideia de que a vida não pode ser só isso? Bom, não é que eu concorde ou não concorde, eu acho que a vida pode ser que seja só isso mesmo. Mas essa é uma pergunta para filósofo, não para mim. E a jornalista ali no calor da noite, na solidão da cama, sabe? Também então, essa questão aparece. Então, essa questão aparece e eu acho que sim, pode ser que seja só isso mesmo. Mas pode ser que não. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o amor platônico. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre Platão. E agora nós vamos falar sobre o amor platônico. No filme que nós vamos ver agora, Morte em Veneza, de Luchino Visconti, a cena mostra o que seria o entendimento do senso comum do amor platônico. Vamos ver. Interessante, né? Esse é um caso clássico do senso comum do amor platônico, né? O compositor é apaixonado pelo menino, certo? E não põe a mão nele. E é isso que normalmente se entende por amor platônico, que não é o amor platônico do banquete. O amor platônico do banquete é infinitamente maior do que essa questão, mas passou para a história a ideia de que se você ama, mas você não realiza esse amor, inclusive no sentido carnal, cotidiano, então você ficou só no plano da ideia do amor platônico. Agora, independente dele ser um exemplo didático do senso comum, o filme está muito longe de ser aquele tipo de filme de senso comum, né? Porque se o fosse, já tinha sido cancelado, né? Mas como tem um diretor chique, tem um autor
clássico por detrás, o filme, então, ele está aí, né? Assim, mas, na realidade, é a história de um músico que se apaixona por um menino. Muito provavelmente menor de idade, quase uma criança. Claramente menor de idade. Logo, é um caso de pedofilia, né? Platônica. Resta saber se as pessoas que carregam o bastião da pureza no mundo hoje em dia perdoaria pedofilias se platônicas, né? No sentido do senso comum, como é no filme. Mas isso mostra como o universo da crítica cultural, né, envolvendo todo tipo de arte, atividade cultural, o universo da crítica cultural é normalmente um universo bastante inconsistente nos seus objetos e nas suas atitudes, né? Condena coisas e outras que, essas aqui não podem ser condenadas. Eu acho que isso, na realidade, trai muito do universo da crítica cultural em geral, né? Mas o amor platônico, tal como aparece nessa história, é muito diferente do amor platônico, que nem é assim que o Platão o descreve, né? Então vamos ver como é o amor platônico no sentido original. O amor no banquete, né, do diálogo do banquete, que há também uma componente, porque o diálogo do banquete, ou simpósio, como se fala, muita gente fala, era uma prática grega, né, ateniense, de homens se reunirem, ficarem deitados no chão, no que a gente poderia chamar de lençóis ou panos. Bebendo vinho. Comendo, bebendo vinho e fazendo discursos, né, sobre os assuntos mais variados. E, nesse caso do banquete, se faz um discurso sobre o amor. E é fato indiscutível, mesmo para aqueles que não suportam, que grande parte dos discursos que são apresentados no diálogo são discursos claramente homoafetivos. No diálogo do Platão, aquilo que chama atenção e que ficou conhecido como amor platônico é quando Sócrates apresenta uma narrativa que lhe teria sido contada por uma mulher chamada Diotima, né? De que o Eros, quem é o Eros? Porque o Eros é aquela entidade grega, de certa forma sempre existiu, né? Uma figura meio divina, compreendido como um desejo muito forte, né? Não só sexual, quando a gente fala filme erótico hoje em dia, não, mas uma espécie de força que move, muito parecida com o desejo, inclusive com o desejo sexual, e que põe você em movimento, né? O movimento é bem importante no diálogo do Platão. Então, eles estão lá discutindo o que é, de fato, esse Eros, como que ele funciona, qual é o Eros verdadeiro, não sei o quê. E aí o Sócrates, né, essa teoria da Diotima, é a teoria segundo a qual Eros, o Eros verdadeiro, ele jamais fica preso na contemplação do corpo. Porque a vocação do Eros é em direção ao belo e o bem. Passando pela alma. E pelo corpo num dado momento. Quer dizer, o belo corpo, onde aparecem os elementos homoafetivos no diálogo, né? O belo corpo é sempre pensado, o belo corpo do amante jovem, meninos jovens, né? Sempre aparece esse tipo de contexto, né? Agora, o Eros, enquanto tal, no Platão, ele é uma figura híbrida, ele é filho de uma mortal chamada Penia e de um deus chamado Poros. A tradução do nome Penia, normalmente, é carência, falta. E Poros é abundância, é riqueza. E a Penia tem toda uma trama que ela faz para engravidar do Poros, né? E ela engravida do Poros e
desse ato sexual nasce Eros. Filho da falta e da abundância. Portanto, o Eros vai trazer em si tanto a falta quanto a abundância. E nessa descrição do Eros aparece, como em outros momentos da obra platônica, toda a força poética do Platão, né? Porque o Platão vai dizer, o objetivo do Eros é conhecer a verdade. Ele quer conhecer o belo, ele quer conhecer o bem. Ele é como que atraído por isso. Mas ele não tem isso nele, como os deuses, ou o belo e o bem têm dentro dele, certo? A eternidade, a perfeição. Ele não tem, porque ele é meio humano. Falta, ele tem uma falta nele. Mas o fato dele ter uma falta nele é que faz com que ele se movimente em direção ao que ele não tem, mas que ele pressente. Porque há algo nele, diferente de outros mortais, que é justamente esse parentesco com o belo e o bem, e a riqueza e a abundância. Então, nesse movimento é fundamental a mãe e o pai dele. Só com a mãe e o pai que ele tem é que ele pode ser o Eros que o Platão tem em mente. Porque ele vai fazer o movimento da falta em direção à plenitude. Se ele já estivesse na plenitude, não havia nenhum movimento. Se ele já estivesse só na falta, tampouco haveria qualquer movimento. Para ele ter esse movimento em direção ao belo e o bem, ele precisa ter essa aspiração a algo que ele pressente, mas que não está nele perfeitamente. E o que isso tem a ver com a filosofia? Porque o Platão vai identificar o Sócrates, que já tinha sido apresentado pelo Alcebíades como o amante ideal, mas o Alcebíades reclama porque o Sócrates dá uma de difícil para cima dele, de certa forma, né? Não quer saber dele, o Alcebíades está claramente bêbado, né? Na cena. Esse Eros, quando ele habita uma pessoa, aí que está. Quando um ser humano ele é habitado, de certa forma, se ele incorporasse o Eros, para falar um termo assim do kardecismo, do candomblé, da Umbanda, uma pessoa que incorporasse o Eros, ela seria uma pessoa tomada pela paixão pela verdade. Pelo belo e pelo bem. Que é a verdade para o Platão. Então, seria uma pessoa que não sossegaria enquanto não contemplasse o belo e o bem naquilo que eles têm de perfeito eterno. E o belo e o bem podem estar contidos em uma pessoa na definição platônica original? Não exatamente numa pessoa, mas o filósofo por Platão, que é o Sócrates no diálogo pleno, né? Que é seguramente uma figura idealizada, né? O Sócrates para o Platão, ele é o homem que mais perto chegou de ter o belo e o bem nele, a virtude plena, né? Então, o Platão não está exatamente preocupado em dizer que o belo e o bem pode ser identificado com uma pessoa viva, inclusive porque essa pessoa viva tem corpo e é efêmero, certo? Mas, sem dúvida nenhuma, uma alma. Inclusive, há toda uma discussão do porquê que essa relação erótica não pode acontecer entre o homem e uma mulher, porque entre o homem e uma mulher o Eros fica preso na reprodução, né? Então, só pode acontecer entre dois homens. Mas a questão não é entre dois homens porque a homoafetividade, então, é uma forma onde o Eros se realiza plenamente. Não. O Eros tem que ultrapassar o encantamento com o corpo do amante. Do mesmo jeito. Tem que ultrapassar. Na realidade, a ideia é que a relação entre o homem e a mulher prende o Eros na geração da vida, né? Porque, como diz o Platão, a vocação sublime do Eros é engendrar beleza no mundo. Então, essa beleza significa a beleza que ele via na prática da filosofia, que é ser uma pessoa que não se vende por nada, que não tem medo de nada,
que permanece continuamente querendo entender como as coisas são, querendo ultrapassar aquilo que os gregos chamavam de doxa, que o Platão chama de doxa, que é opinião, reputação, indo em direção ao que o Platão chama, em esse outro diálogo chamado Teteto, episteme, conhecimento universal, pleno e perfeito. O grande truque do Platão é que o Platão soube colocar o bem, a verdade do conhecimento e a beleza juntos. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.